Olá, turma do oitavo ano, tudo bem? Aqui é o professor Jehan e bem-vindos a mais uma aula de arte. Turma, então ficamos de aprender nessa aula que iremos falar sobre a música barroca. E a música barroca é muito utilizada em peças teatrais, na ópera. Ela foi usada muito naquela ópera Orfeu, tá? Que aconteceu em 2017. E ela é uma peça que a gente pode assim, entender que foi muito bem elaborada, muito bem planejada e muito bem executada. Mas vamos lá, vamos ficar por dentro aí da música barroca. O barroco se destacou não somente nas artes visuais, mas também na música. Nesse período houve grande desenvolvimento da orquestra e das técnicas de construção de instrumentos, o que possibilitou a produção dos sons mais harmoniosos e límpidos. No século XVII, um novo gênero musical se consagrou, a ópera. Por meio de um enredo e de recursos teatrais, a ópera consiste em uma história que é cantada em árias, que significa composições escritas por um cantor, com intervenções orquestrais e coros, composições escritas para conjuntos vocais. O italiano Claudio Monteverdi 1567-1643, foi um dos compositores do gênero lírico do século XVII. Suas obras eram baseadas em temas da mitologia greco-romana e valorizavam os diversos instrumentos das orquestras. Em 1607, Orfeu, sua ópera mais conhecida, estreou no Teatro da Corte de Mantua, na Itália. Até hoje, essa ópera é encenada em muitos países. Aqui a gente tem uma cena de ópera do Orfeu, tá? A gente pode perceber a dramatização, né, que não deixava de ser expressiva e não deixava de não ter expressão. E aqui nessa imagem a gente vê Bach tocando órgão, que era o nome dado aos pianos, 1757. Na música barroca destacam-se muitos compositores como o alemão Johann Sebastian Bach e o italiano Antonio Vivaldi. A maioria dos críticos considera que Bach é o mais importante compositor do barroco europeu. No entanto, curiosamente, sua fama em vida era mais por sua habilidade como organista do que com suas composições. Sua obra é essencialmente religiosa, com mais de 300 composições vocais e instrumentais. Seria interessante a gente ouvir uma ópera. Não sei se vocês já ouviram uma ópera, mas é de perceber a singela imagem que a ópera nos traz, né? Apesar de ser uma arte muito antiga, um estilo musical muito antigo, é muito bonito de se ouvir. Quem nunca teve a oportunidade de ouvir uma ópera, abre aí a aba no YouTube e procura ópera de Johann Sebastian Bach ou de Vivaldi, tá? Como tinha grande conhecimento dos instrumentos musicais, Bach explorou ao máximo a sonoridade de cada um deles, produzindo obras de forte apelo emocional. Do livro digital, assista ao vídeo sobre a obra desse compositor. Aqui tem a especificação As Quatro Estações, que é uma obra de Antônio Vivaldi, interpretada pela Camerata Florianópolis e com a regência de Jefferson Della Rocca. Vocês podem estar pesquisando aí, tá? Antônio Vivaldi compôs para todos os instrumentos, mas os solos para violinos marcaram sua composição, como sua célebre obra As Quatro Estações, feita em 1725. Muito tempo atrás, né? Aqui a gente fala da arte barroca já, que ela é revista em diversos artistas contemporâneos, como Paulo Alvarez, e aqui a gente pode observar uma dessas obras. A gente for para outra página, a gente ainda vai ver uma obra da série Joias da Família 2, de Paulo Alvarez. Certamente era feito de madeira. E aqui você vai conversar com os colegas e com o professor. A gente pode conversar com um grupo lá.
Como você descreveria esses trabalhos? Observe os elementos como as linhas, as formas, cores, materiais, técnicas utilizadas para produzir. Que característica o estilo barroco é possível perceber neste trabalho? Você conhece outro trabalho semelhante à casa de Paulo Alvarez, né? A Casa das Obras do Paulo Alvarez? Quais? E qual medida essas obras se parecem? Indo para a página 38, a gente pode perceber quem é Paulo Alvarez. Paulo Alvarez é um artista mineiro. E, inclusive, a arte barroca esteve muito presente em Minas Gerais, tá? Em Minas Gerais, Ouro Preto, Diamantina. Vamos lá. Paulo Alvarez, ele nasceu na cidade de Guarani, mas atualmente mora em Juiz de Fora, Minas Gerais. Além de artista visual, ele é curador e figurinista e é responsável pela montagem de diversas exposições do Museu da Arte Murilo Mendes, chamado MAM, em Juiz de Fora. O barroco mineiro tornou-se uma referência em sua produção artística. Em suas obras, Alvarez explora as memórias familiares e utiliza materiais híbridos. Realizou a exposição individual Alegorias Tecidas de 2013 e participou junto com as artistas mineiras Valéria Faria, da exposição Trans-Barroco, Roca Lias e Outros Delírios em 2018. Aqui vocês vão fazer uma recriação inusitada. Nesta atividade, vocês vão retornar aos estudos propostos pela seção Proposição, que trabalha a referência artística, e vocês vão escolher uma recriação mineira inusitada. Veja as anotações que você fez naquela sessão e verifique se é necessário alterar ou acrescentar algo nos seus apontamentos. E aí vocês vão refletir, tá? Que tipo de trabalho vocês gostam de refletir, de transmitir e de investigar os materiais utilizados. Cada aluno percorrerá um caminho investigando próprio a sua base proposta inicial. Portanto, caso precise de auxílio para realizar sua obra, converse com o professor. Tá? Qualquer coisa, manda mensagem lá para o grupo. Manipule os materiais com cuidado. Após finalizar sua criação, limpe e organize o espaço que usou. Depois faça o mesmo com os materiais utilizados e guarde-os no local adequado. Dê o título ao seu trabalho e registre brevemente suas linhas abaixo como foi o processo de criação. Em seguida, mostre para a turma e fale um pouco sobre o processo criativo. Vocês vão criar, tá, uma obra barroca e vão representar aqui que estilo ele tem, qual o nome. Aqui, painel contemporâneo ao estilo barroco. Aqui fala um pouquinho do estilo barroco, também constituíam em grandes painéis em paredes e tetos, e os painéis barrocos trabalhavam a noção da perspectiva, tá? E riqueza de detalhes também. E em diferentes épocas, os painéis foram usados para expressar temas centrais da sociedade, como a religião e os costumes culturais. Muitos deles foram criados nas épocas medievais, renascentistas e barrocas, períodos em que essas pinturas eram feitas em igrejas e outras construções. No Brasil, um dos mais emblemáticos painéis, Assunção da Virgem de Mestre Ataíde, encontra-se na Igreja de São Francisco, em Ouro Preto, Minas Gerais. No livro digital, observe alguns exemplos e afrescos sobre o barroco produzidos na Europa do Brasil. Aqui vocês vão poder reproduzir um painel coletivo. Aí no caso não vai ser coletivo, vai ser individual. Vocês vão reproduzir esse painel, que o tema dele vai ser contemporâneo e vai ter um diálogo entre as características do estilo barroco. Os materiais pode ser rolo de papel craft ou pode ser também outro tipo, tinta guache, pincel, giz de cera, lápis de cor, canetinha hidrográfica, giz pastel e folha de papel sulfite. A minha ideia seria o seguinte: como a gente tem recursos limitados de materiais, vocês podem fazer obras barrocas com o que vocês têm em casa, tá? Os lápis de cor que vocês têm em casa, pode ser uma estrutura, um desenho na estrutura de papelão, pode ser em madeira, tá? Vocês vão tentar ver na casa de vocês o que tem de parecido, tá? Para poder produzir essas obras.
Vamos lá, os procedimentos. Entre todos, decidam qual será o tema abordado no painel. Se necessário, realize um sorteio incluindo todas as sugestões da turma. Esse aqui vai ser individual, então a gente vai perceber que as características serão diferentes. Mas aí vocês podem fazer da maneira que vocês quiserem, tá? Vocês podem criar um painel contemporâneo, né, tendo o estilo barroco, e pode usar essas características aqui, ó. Decida qual será o tema abordado, qual folha sulfite vai ser elaborado, se vai ser em outra folha, o esboço, criar as características do desenho em arte barroca, perspectiva. Vocês vão usar o que? A teatralização dos personagens, sensação de movimento, detalhes, tá bom? Vocês vão estudar tudo isso aí e vão criar essa obra. Indo para o caderno do artista, a gente vai falar o que a gente aprendeu, o que a gente gostaria de aprender, tá? O que você gostaria de ter explorado mais e ter trabalhado de outra forma nesse tema? Comente. Dos trabalhos realizados para os seus colegas, quais mais chamou sua atenção? Você teve dificuldade em realizar alguma atividade de criação? É a hora de você colocar aqui e por quê. Baseando no que viu sobre o tema, aponte algumas características do barroco que foram revisitadas por artistas da arte contemporânea. Você também pode fazer essa avaliação, tá? Na próxima página a gente tem uma proposta que vocês podem utilizar esse espaço para poder fazer anotações ou fazer uma criação, né, de um poema, elaboração de um desenho, uma arte colagem. Fica a critério de vocês. A página 43 também. E no próximo tema, na próxima aula, a gente vai trabalhar o tema 3 e vai trabalhar técnicas de pintura, tá bom? Então realize os outros trabalhos, realize as produções e a partir de agora, turma, as nossas produções elas valerão pontos, tá? Vocês vão realizar o trabalho que a gente pediu no outro tema, no tema 2, e conforme vocês forem fazendo atividades no caderno, no livro e as produções artísticas também, vocês vão estar me mostrando, mandando para o meu e-mail e a gente vai estar realizando a obtenção da nota de vocês, tá bom? Então é isso, turma. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, fique com Deus, boa noite e até a próxima aula.